Opa! Tudo bem, gente? Amém? Meu nome é Fabrício, não sou pastor nem nada, sou apenas um cristão, né? Então vamos para a palavra, né? Refletindo hoje sobre a palavra de Deus. Aí você já se perguntou o que Deus quer da gente, né? Quais são as qualidades, né, que Deus busca, o que Deus quer do homem, né? Aí você fica pensando, eu vou servir no serviço de louvor da igreja, de música. Eu vou servir no Ministério da Palavra. Eu vou servir pregando nas ruas. Aí, né? Você pensa assim, eu vou servir de diversas formas para agradar a Deus. Aí você já pensou o seguinte: Deus precisa da gente? Deus não precisa da gente de maneira nenhuma. Deus não precisa da gente de forma alguma. Deus não precisa da gente para nada. Aí você pensa, poxa Deus, então o que eu vou fazer para te agradar? Deus precisa do nosso dinheiro? Dízimos e ofertas? Não, Deus é Espírito. Deus criou tudo. Tudo Deus criou. Então, Ele não precisa da gente para nada. Aí você fica chocado, né? Igual eu já fiquei chocado. Às vezes eu pensei assim, poxa, eu vou agradar a Deus, né? Fazendo isso, aquilo, né? Muita gente se empolga. O que Deus quer da gente? Deus só pede uma coisa da gente. Só uma coisa. Ele quer o nosso coração. Ele só quer o nosso coração. Ele não quer dinheiro. Ele não quer... Ele não quer dinheiro. Ele não quer que você se esforce. Ele não quer esse nosso sacrifício. Que muita gente fala assim, se eu for para... Se Deus me der a vitória, eu vou dar 10 voltas em volta no caso eu sou mineiro, né? Em volta do Mineirão, ou do Maracanã, ou do Pacaembu, correndo, de uma perna só. Eu vou ajudar 20 famílias. Pois é. Mas Deus não precisa disso, gente. Deus, Ele é Deus. Ele não precisa, Ele só precisa que... Ele só pede, né? Que nós entreguemos a Ele o nosso coração. Só isso. E nós entregando o nosso coração para Deus, o que Ele faz com o nosso coração? Ele restaura. Tem até um hino que é antigo, né? Que era muito cantado na igreja, dai-me um coração igual ao teu. Eu sou péssimo cantor, não sei cantar não. Mas o hino fala, dai-me um coração igual ao teu. Tira esse coração nosso corrupto, quando o coração do homem é corrupto, e coloca o coração de Deus. Quando nós damos nosso coração para Deus, o que acontece com o corpo humano se retirar do coração? Ele morre. Então, quando a gente dá o nosso coração para Deus, nós morremos para o mundo, mas Deus nos renova, Ele restaura o nosso coração e dá um coração segundo os padrões dele. E aí nós nos tornamos uma pessoa muito melhor. Muito melhor. Então não adianta a gente ficar achando que eu já li de Gênesis a Apocalipse 10 vezes, eu já plantei bananeira pro Senhor. A gente vê isso lá em Caim e Abel. Caim se esforçou. Ele fez
ele se esforçou, ele deu o suor dele. Mas Abel entregou as primícias, o que ele tinha de melhor para Deus. Abel ele entregou o coração para Deus. Ele não se preocupou. Ele simplesmente deu o melhor para Deus. E Caim, ele, pela história, a gente observa que ele se esforçou, mas ele ainda tinha parecia que ele não... o que me parece que ele não estava 100% ali. E por isso Deus não se agradou. Já Abel se entregou por inteiro. E aí gerou a inveja em Caim. Caim ficou com inveja e cometeu o primeiro homicídio da Bíblia. E às vezes Deus já tinha ali um ministério ambos para Caim e para Abel e tinha tudo ali certinho, mas a inveja acabou com ambos. Então é isso, irmãos. Quando você vai numa congregação, seja qual for, e algum profeta, algum falso profeta, algum pastor fica falando: você dá 10 mil para Deus, ele vai te dar 20 mil. Isso não é bíblico. Isso é barganha. E com Deus não se barganha. Deus, ele não negocia. Você tem que entregar o seu coração para Deus. Você entregando o seu coração para Deus, ele vai se agradar. E ele vai restaurar o seu coração. Ele vai renovar sua mente. E aí você vai ver o sobrenatural acontecer na sua vida. Porque muita gente, você pode ver aí, tem muitos influenciadores, muitos youtubers aí, que fica falando: faz isso para ficar rico, faz isso para ter uma vida melhor. A única coisa que você precisa para ter uma vida melhor, para ser abençoado, é ter Deus na sua vida. Se você tiver Deus na sua vida, seguir os princípios dele, ler o livro dele, que pelo amor de Deus, o que tem de crente aí que não lê Bíblia? Aí você fala um versículo, um capítulo, o cara: eu vou na igreja batista, eu vou na igreja quadrangular, eu vou na igreja bola de neve, eu vou na igreja universal, eu vou em várias igrejas. E não lê a Bíblia. Aí quando chega um que lê a Bíblia e fala da palavra de Deus, ele diz assim: mas qual versículo e qual capítulo? Não tem conhecimento nenhum. E se não tem conhecimento, eu não tenho conhecimento total da Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia em 1 ano. Te convido a ler. A pessoa que lê a Bíblia, as coisas começam a melhorar na vida dela. Por quê? Porque a Bíblia é a carta de Deus. Os conselhos que estão na Bíblia são conselhos não de homens, mas de Deus. Você lendo a Bíblia, você vai entender os motivos. Na Bíblia, mas na Bíblia tem muito assassinato, tem muito coisa errada. Sim. Estão ali como exemplo. Caim matou Abel. Inveja. Deus não quer que tenha inveja. É o que a inveja provoca. Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Desobediência. Deus não quer que tenhamos desobediência. Jó, ele persistiu crendo em Deus, mesmo tendo perdido tudo, inclusive seus filhos mortos. Resiliência. Abraão, Deus mandava, ele ia. Fé. José, muita gente reclama, é o trabalho no pior emprego do mundo. José foi para uma cadeia, estava na prisão, por causa de mentira. E no entanto, até na cadeia, eles entregaram a chave da cadeia para ele. Ele fugiu? Não, ele administrou a cadeia. Isso chegou aos ouvidos de Faraó, que ele adivinhava sonhos lá. E ele se tornou governador do Egito, o segundo homem abaixo de Faraó. Por quê? Porque Deus sabia que José tinha um coração para governar. E José foi lá, às vezes uma coisa que parece ruim, né? Porque os irmãos pegaram ele, jogaram ele no buraco por inveja, por ciúmes. E parecia que a vida de José estava terrível. Aí o que aconteceu? Todo lugar que ele ia, prosperava, porque Deus andava com ele. Foi comprado por Potifar, a casa de Potifar prosperou. Está lá em Gênesis. Aí a mulher de Potifar queria ficar com José. José não quis ficar com ela, porque ela era uma mulher casada. José correu do pecado. Aí mesmo assim, botaram ele na cadeia. Na cadeia, o carcereiro... É incrível a história. O carcereiro simplesmente deu as chaves para ele. Confiou nele, porque viu que ele era um homem bom. O carcereiro viu Deus nele. E ele não fugiu. Você está na cadeia, você está preso. Alguém te fala assim, toma aqui a chave. Você não ia fugir? O nosso instinto é fugir. Ele ficou lá e administrou a cadeia. E a cadeia ficou uma tranquilidade. O carcereiro deve ter amado. Depois foi administrar o Egito. E por causa da administração do Egito, a família de José, daqueles irmãos que tinham maltratado ele, olha que incrível, foi abençoada. Porque o próprio José administrou bem o Egito. A família, Israel e seus filhos, foram para o Egito para não morrer de fome. Chegando lá, a família reuniu novamente. Nem posso falar nem que é spoiler, quem lê a Bíblia sabe disso. José perdoou os irmãos. Olha o poder do perdão. A pessoa te joga na cisterna, cara. A pessoa deseja seu mal. A pessoa te vende como escravo. E você não odeia a pessoa. Ele perdoou os irmãos dele e, além de tudo, abençoou toda a família dele. De forma que toda a família dele pôde morar com ele numa terra próspera. Ninguém passou fome. José não deixou o ódio consumir ele. Isso é maravilhoso. Então são lições que a gente pega lendo a Bíblia, que a gente tem que trazer para os nossos dias e perdoar e amar e unir a família. Valores que estão sendo perdidos hoje em dia. Tá bom? Não vou me delongar mais não, mas amém, vou fazer aqui uma oração. Amém? Senhor Jesus, abençoa que as pessoas não tenham inveja, não tenham ódio, que as pessoas possam seguir a palavra de Deus, que as pessoas possam ler a Bíblia, refletir, ruminar a sua palavra e cada dia mais, Senhor, ser abençoada, porque lendo a sua palavra
elas estão ouvindo a sua voz e seguindo os seus conselhos, estão andando no conselho do Senhor e não no conselho dos ímpios. Amém. Amém, irmãos. Que Deus os abençoe. Jesus é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Fiquem com Deus aí. E obrigado quem ficou até esse momento assistindo o vídeo. Fiquem com Deus.